Saudações acadêmicas, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Universo Intelectual do nosso e vosso canal FDURES. Hoje temos um convidado para lá de especial que vai falar-nos de um tema de extrema importância na sociedade, por isso aconselho a pegar o seu bloco de nota para tomar anotações porque vai aprender muito. Boa tarde, Dr. Sola, seja bem-vindo ao nosso canal. Gostaria que se apresentasse, que dissesse ao pessoal quem é e o que faz. Boa tarde, doutora Kátia. Antes de mais, eu gostava de agradecer à FDURES pelo convite que me foi formulado para abordar essa temática e parabenizar-vos pela iniciativa, que é tamanha importância, isto porque vai contribuir bastante aquilo que é a educação jurídica e particularmente a educação ambiental. Portanto, chamo-me Sola Kalumbi Bumba, sou docente universitário e advogado também, autor de algumas obras acadêmicas. Responsabilidade de proteção ambiental. Antes de entrarmos no assunto, devemos saber do que estamos a falar, do que se trata. Por isso, gostaria de saber do doutor o que é ambiente. Ok, uma questão pertinente. Eu gostava de dizer que a proteção do meio ambiente exige a compreensão de determinados conceitos, entre os quais o conceito que nos questionou, o ambiente. E não só também o conceito de responsabilidade. Exatamente. Isto porque isto permite-nos a interpretar melhor as normas jurídicas e também falarmos com alguma segurança jurídica sobre estes conceitos. Ora, o conceito de ambiente varia de países a países. Okay? Há países que optam um conceito amplo de ambiente e há países que optam um conceito estrito de ambiente. O que vai ser então um conceito estrito de ambiente? O conceito estrito de ambiente é aquele que engloba as componentes naturais, incluindo o ar, o solo, a água, a fauna. Portanto, estes elementos enquadram-se no conceito estrito de ambiente. E temos o conceito amplo. O conceito amplo é muito mais abrangente, engloba as componentes naturais e as componentes artificiais, aquelas que são criadas e idealizadas pelo homem, como por exemplo a paisagem, acabam portanto, fazer o conceito amplo de ambiente. Agora, a questão que se coloca é: qual é o conceito adotado no nosso ordenamento jurídico? Portanto, o conceito adotado no nosso ordenamento jurídico é o conceito amplo de ambiente. Portanto, é um conceito que está consagrado na Lei de Bases do Ambiente. Esta lei acaba definindo o ambiente como sendo o conjunto de elementos naturais, artificiais, químicos, físicos e biológicos que condicionam a vida na Terra. Ora, um outro conceito também que é para podermos compreender a nossa temática é o conceito de responsabilidade. Responsabilidade significa o quê? A assunção de uma obrigação. Essa obrigação pode ser uma obrigação moral, uma obrigação ética, uma obrigação legal. Mas o que a gente hoje vai fazer é falar de uma obrigação legal, não é? Obrigação legal. Eu acho que estes são conceitos essenciais que é para podermos compreender a temática responsabilidade ambiental, o quadro legal institucional no nosso país. Ok. Entrando no âmbito da proteção legal, gostaria que o doutor fizesse um enquadramento constitucional do ambiente. É uma questão de tamanha importância e também um pouquinho complexa. Em relação a essa questão, bom, é importante nós fazermos também um enquadramento histórico, não é? Atendendo também o espectro do vosso programa, que é basicamente educativo, não é? É importante buscarmos um pouquinho de história, isto porque as matérias ambientais quase que pouco se escreve no país.
Ora, ao falarmos do enquadramento constitucional, importa dizer que a nível da Constituição, não é? A Lei Constitucional de 1975 não previa normas sobre a proteção ambiental. Neste caso é um direito novo. É novo, pois, é novo e, sobretudo, este direito começou ou foi introduzido pela primeira vez mediante a Lei Constitucional de 1992. Portanto, a Lei Constitucional de 1992 é a lei que consagrou o direito de viver num ambiente sadio e não poluído pela primeira vez a nível constitucional. Portanto, é um direito novo. Ora, sobre este aspecto, é importante dizer que sobre a proteção ambiental a nível da lei constitucional, a nível da doutrina, também não existe consenso. Não é? Alguns autores dizem que havia uma proteção implícita, outros autores dizem que não havia proteção como tal, não é? E os autores que normalmente defendem que havia uma proteção implícita têm como fundamento o artigo 11, não é, da antiga lei constitucional, e dizem que a antiga lei constitucional integravam as componentes ambientais como bem de domínio público. Então, se a Constituição integrava as componentes ambientais como bem de domínio público, lógico que ia sim proteger o ambiente. Este é o fundamento que estes autores apresentam. Mas nós discordamos deste fundamento. Discordamos por quê? Porque a Constituição, ou a Lei Constitucional de 1975, ao consagrar as componentes ambientais como bem de domínio público, tinha uma visão meramente econômica, sem qualquer comprometimento de proteção ambiental e sem qualquer regra de sustentabilidade ambiental. Então não podemos dizer que havia uma proteção implícita, e nem sequer explícita podemos dizer. Até porque a Constituição, a Lei Constitucional de 1975, portanto, parte de uma concepção de um dado econômico que hoje se mostrou ser falso. Se mostrou ser falso atualmente. Por quê? Porque no passado tinha a percepção, não só em Angola, mas também a nível de outros países, tinha essa percepção de que os bens ambientais são infinitos, que não acabam e que podem ser utilizados sem quaisquer regras, são ilimitados. Mas hoje nós já vimos o contrário, não é? Sim, nós já vimos o contrário, nós já vimos hoje. Há países que hoje estão a enfrentar problemas cheios de água, de recursos hídricos. Por exemplo, concreto, a África do Sul, a cidade de Cape Town. Não é? É um problema sério de água, a escassez de recursos hídricos. Esse dado hoje é assente de que realmente os recursos ambientais são finitos e que se deve utilizar com regras. E esta era a concepção que a Lei Constitucional de 1975 não previa. Daí então não falamos de propriamente proteção ambiental por parte de um pressuposto errado, econômico, que naquela altura fazia todo sentido sim, e fazia todo sentido porque era o pensamento que figurava a nível de todos os países antes da realização da Conferência de Estocolmo, que acabou de ditar as regras sobre proteção ambiental. Ora, acho que estamos em condições de falarmos sobre o atual enquadramento
o atual enquadramento do direito ambiental a nível da Constituição. Já dissemos que surge pela primeira vez com a Constituição de 1992. Ora, quanto à Constituição de 2010, voltou a consagrar o direito ao ambiente e trouxe uma abordagem muito atualista. Mas o pensamento filosófico jurídico acaba sendo o mesmo constante da Lei Constitucional de 1992. Dizer que hoje a Constituição consagra o direito fundamental de viver num ambiente sadio e não poluído como um direito, não é? Um direito de todos os cidadãos. Consagra que é tarefa do Estado preservar e defender o ambiente e é também a tarefa de todos os membros da comunidade defender o ambiente. O que significa que não é apenas o Estado, não é apenas a administração autônoma ou as autarquias locais proteger o ambiente, mas também responsabilidade de todos nós proteger o ambiente. E ainda o número 3 do artigo 39 da Constituição consagra o princípio da responsabilização dos atos que atentam ou lesem o ambiente. O que significa que todos os atos que atentam contra o ambiente devem ser responsabilizados. E por isso é que nós temos legislação sobre responsabilidade por danos ambientais. Nesse sentido, importa dizer que também a Constituição da República de Angola estabelece mecanismos de defesa do ambiente. Portanto, naquelas situações que nós nos sentimos lesados, o nosso direito de viver num ambiente sadio e não poluído, podemos socorrer por via do princípio da tutela jurisdicional efetiva, por via da ação popular, não é intentar uma ação ao tribunal para vermos o nosso direito de viver num ambiente sadio e não poluído reintegrado. Acho que são essas considerações que eu posso fazer sobre o enquadramento constitucional do direito de viver num ambiente sadio e não poluído. Mas se calhar podemos aqui adicionar algumas questões que o próprio artigo 39 da Constituição levanta. Como, por exemplo, uma das questões que nós podemos colocar é se o direito de viver num ambiente sadio e não poluído apenas destina-se às presentes gerações ou às gerações futuras. É uma questão que podemos também aqui responder, dizer que sim, que esse direito destina-se tanto às gerações presentes como às gerações futuras. A outra questão é também saber se esse direito estabelecido na Constituição é um direito que é apenas destinado aos seres humanos ou a outros seres vivos. Não há uma resposta na Constituição, mas aqui a título de resposta podemos aqui avançar dois caminhos, não é? E não vamos aqui optar em nenhum dos caminhos porque a doutrina até hoje está a trabalhar sobre essas soluções. Ora, o primeiro caminho que nós podemos apontar é a corrente biocêntrica. A corrente biocêntrica diz que os direitos ambientais são titulados por todos os seres vivos. Então, se olharmos numa perspectiva de uma corrente biocêntrica, diríamos que o direito de viver num ambiente sadio e não poluído, previsto na Constituição, é destinado a todos os seres vivos. Animais, as plantas. Pois. E já há muito trabalho que tem sido feito quanto a essa corrente biocêntrica, né? Agora, se olharmos numa corrente antropocentista, chegaremos à conclusão que o direito do ambiente é apenas destinado aos seres humanos. Portanto, eu prefiro não adotar ainda qualquer posicionamento. Eu já ia perguntar qual era a opinião do doutor. Prefiro não adotar qualquer posicionamento, porque eu tenho notado que tem sido feito um estudo profundo. E a maior parte dos estudos que têm sido feitos em relação aos direitos dos animais tem direitos dos animais ou mesmo direitos das plantas, estão muito mais inclinados para a corrente biocêntrica. É mesmo na perspectiva de dizermos que os direitos ambientais também destinam-se aos seres humanos, às plantas
a todos os seres vivos existentes na Terra. Daí é que ainda há um trabalho que está sendo feito pela doutrina, muitas discussões, então prefiro não adotar nenhuma posição enquanto também vou estudando e vou formando a minha própria convicção. A minha próxima questão seria sobre quem tem a responsabilidade de proteção ambiental, mas penso que o doutor na sua explanação já deixou isso bem claro, a não ser que o doutor queira repetir para que os nossos ouvintes percebam melhor. Pois, a responsabilidade de proteger o ambiente, em primeira instância, é de toda a comunidade. A responsabilidade é de todos, não é apenas do Estado, a administração, não é apenas da administração autônoma, das autarquias locais, a responsabilidade é de todos nós. Mas é importante nós dizer que a responsabilidade de proteger o ambiente a nível do Estado podemos olhar em diferente perspectiva, no quadro das funções existentes no Estado. Por exemplo, no caso da função política, se tivermos que olhar para a função política, se tivermos que olhar para a função administrativa, se tivermos que olhar para a função jurisdicional, vamos encontrar os responsáveis, não é, que têm, digamos assim, responsabilidade em estabelecer mecanismo de proteção ambiental. Ora, no caso da função política, nós podemos dizer que, a nível da Constituição, é competência do Presidente da República, não é, definir a política do país, entre as quais a política ambiental. Naturalmente, o Presidente da República, no exercício do estabelecimento dessa política ambiental, é auxiliado, não é, por departamentos ministeriais ou também por outros órgãos desconcentrados a nível da administração local do Estado. A nível da função legislativa, podemos dizer que é competência da Assembleia Nacional aprovar legislação ambiental, quando se tratar de matérias de direitos ambientais. Portanto, acaba sendo uma competência absoluta da Assembleia Nacional. Por outro lado, acaba sendo uma competência relativa da Assembleia Nacional quando estivermos a falar sobre as bases do sistema de proteção da natureza, do equilíbrio ambiental. Portanto, ela é relativa porque o Presidente da República pode legislar mediante autorização da Assembleia Nacional. No que diz respeito a nível da função administrativa, podemos dizer que é competência do Estado, a administração e as autarquias locais proteger o ambiente. Note que, se olharmos pelo artigo 219 da Constituição da República de Angola, que tem como epígrafe atribuições, não é? Notaremos que uma das atribuições das autarquias locais é de tratar de matéria relacionada ao ambiente e saneamento básico. Resumindo, concluindo, não são apenas os órgãos do Estado que têm competência de proteger o ambiente, a responsabilidade é de todos nós. Daí o dever de colaboração sobre as medidas que são adotadas pelo Estado e os outros entes em relação à matéria de proteção ambiental. Ok. Penso que estamos esclarecidos quanto a essa Acho que enquanto a nível jurisdicional faltou, não é? Falta. Não é? Acho que a nível jurisdicional a competência é dos tribunais. Né? Os tribunais, nomeadamente o Tribunal Constitucional e todos os tribunais da jurisdição comum têm competência de julgar litígios de natureza ambiental. Okay. Podemos assim dizer que a responsabilidade de proteção ambiental pode ser vista em vários níveis. Com base no que o doutor acabou de explicar, gostaria que nos falasse sobre os princípios subjacentes à proteção ambiental e as leis que protegem o direito ambiental. Ora, falar dos princípios de proteção ambiental, são vários princípios. Há muitos princípios que disciplinam a proteção ambiental. Muitos deles constam da Constituição da República de Angola,
outros constam na Lei de Bases do Ambiente e outros constam em regulamentos, não é? Olha, se olharmos na Lei de Bases do Ambiente, notaremos, né, um conjunto de princípios, como por exemplo o princípio da prevenção, o princípio da educação ambiental, o princípio da participação. Portanto, esses acabam sendo princípios de proteção ambiental, não obstante existirem outros. Importa aqui dizer que o princípio da prevenção é um princípio fundamental. Proteção ambiental é fundamental porque é um princípio que orienta o próprio direito do ambiente. O direito do ambiente tem uma característica preventiva, resultante mesmo do princípio da prevenção. Portanto, o princípio da prevenção, no essencial, diz-nos que antes de se tomar ou antes de se implantar uma atividade potencialmente poluidora, é imperioso que se adotem medidas necessárias para prevenir determinados danos. Daí é que, antes de exercer uma atividade poluidora, há necessidade de se fazer um estudo de avaliação de impacto ambiental, para poder saber se realmente a atividade que se propõe exercer poderá causar danos ao ambiente ou não, e se causar, adotar medidas que é para poder mitigar esses danos. Portanto, tem o princípio da educação ambiental. Portanto, o princípio da educação ambiental também é fundamental naquilo que diz respeito à política de proteção ambiental. Por quê? Porque o princípio da educação ambiental diz-nos que é importante que as pessoas sejam educadas. É importante que as pessoas sejam educadas no sentido de saberem os seus direitos e deveres no que diz respeito à proteção ambiental. E este princípio da educação ambiental é considerado, a nível da Lei de Bases do Ambiente, como um instrumento de proteção ambiental. Um instrumento de proteção ambiental. Por quê? Porque visa, sobretudo, dar informações às pessoas que é para poderem estar unidas, para poder proteger o ambiente. E essa educação ambiental pode ser feita por via do sistema formal de ensino, né? Pode ser feita por via da comunicação social. Temos o princípio da participação, também é um princípio fundamental, não é? O princípio da participação é fundamental porque diz-nos que os cidadãos têm o direito e o dever de participar nas questões ambientais, não é? Em projetos específicos. Em alguns casos, casuisticamente, os cidadãos podem dar o seu contributo à administração sobre uma questão ambiental. E isso faz todo sentido, porque não se pode proteger o ambiente sem a participação das pessoas. Coloca aí os contentores de resíduos sólidos. E imagina se os cidadãos não colaborarem em colocar, a jogar lixo não está a ajudar. Não está a ajudar. Então, quando não há participação, quando não há colaboração, quase que as políticas públicas de proteção ambiental acabam se tornando ineficazes. Daí a necessidade das pessoas poderem participar e colaborar com a administração. Por quê? Porque o bem ambiental é um bem coletivo, é um bem de todos nós. Então, todos nós, logo, temos a responsabilidade de todos nós proteger o ambiente. Isso emana da Constituição. É a Constituição que diz: é dever de todos defender e preservar o ambiente. Então, mas são tantos princípios, né? O princípio do desenvolvimento sustentável também é um princípio fundamental. É um princípio que acaba estando incorporado na Constituição da República de Angola, não é? É um princípio que
que é fundamental na política ambiental, não é? Que é a possibilidade, não é, das gerações presentes beneficiar do ambiente, não é? Sem descurar a possibilidade das gerações futuras também beneficiar da qualidade do ambiente. Ou seja, hoje estamos a viver num ambiente, não é? Temos a obrigatoriedade de usufruir da melhor forma possível para permitir que também os outros então não podemos ser egoístas. Quando estamos a preservar o ambiente, não estamos apenas só a pensar em nós. Temos que pensar também as gerações vindouras. Temos que pensar nos nossos filhos. Exatamente. Né? Nossos filhos, nos nossos netos, bisnetos, etc, etc. Quando, pelo menos, eles nascerem, ou assegurarem a terra em que vivemos, pelo menos que encontrem um ambiente melhor que o nosso, ou pelo menos igual, não é? Pelo menos igual. Portanto, este resulta do bom princípio de desenvolvimento sustentável. Okay. O doutor falou sobre o estudo de impacto ambiental e surgiu-me uma questão. Eu gostaria de saber de quem é a obrigatoriedade de fazer o estudo de impacto ambiental. E também gostaria que o doutor falasse um bocadinho sobre como esse estudo acontece, sobre como o estudo de impacto ambiental acontece. Bom, a obrigatoriedade de fazer o estudo. Quem faz o estudo é a empresa. A empresa quer instalar um empreendimento que faz o estudo. Mas depois esse estudo é avaliado pelo Ministério do Ambiente, Ministério do Ambiente ou a administração municipal. Isso vai dependendo muito da natureza da atividade. O que acontece é que as atividades sujeitas à avaliação de impacto ambiental, elas estão estratificadas em atividades A, atividades B, atividades C e atividades D. Ou seja, as atividades A e B é da competência do Ministério do Ambiente. As atividades C e D é da competência das administrações municipais. Então, isso vai dependendo muito da natureza da atividade. Então, se for uma atividade de natureza A e B, será o Ministério do Ambiente. Se for uma atividade de natureza C e D, será da administração municipal. Ok. Nesse caso, o particular que quiser criar uma empresa que possivelmente causa danos ambientais é que tem a obrigatoriedade de efetuar esse estudo. Sim, efetua esse estudo, mas quem vai fazer essa avaliação final é o Ministério do Ambiente, para dizer se o estudo obedeceu os trâmites estabelecidos no regulamento do licenciamento ambiental. Ora, Kátia, isso tem que ver muito com os modelos, não é? Há países que adotaram um modelo que é o próprio particular interessado que faça estudo. Há países que optaram por um modelo em que é um ente imparcial que faz o estudo. É um ente da administração que faz o estudo, há um ente privado que faz o estudo. Então isso tem a ver muito com o modelo que foi adotado. Então o nosso modelo é o particular, mas o particular naturalmente ao fazer esse estudo vai buscar especialistas para fazer, né? Para fazer. Por exemplo, a Kátia se for uma empresária e queira ser uma atividade potencialmente poluidora, não tem, digamos assim, conhecimentos para elaborar estudo de avaliação de impacto ambiental. Nem o SOLA tem conhecimento para fazer um estudo de avaliação de impacto ambiental. Terá que contratar um especialista para o efeito. Já o feito. Enquanto estudante, eu ouvi muito falar sobre um princípio que regula, ou melhor, orienta a responsabilidade ambiental. E gostaria que o doutor falasse um bocadinho sobre esse princípio, porque
Eu acho que ele é muito pertinente e muito confuso. Uhum. Muito confuso. E acredito que os nossos ouvintes também queiram saber. Então, gostaria que o doutor falasse um bocadinho sobre o princípio do poluidor-pagador. O que é e como é que se aplica esse princípio a nível do direito ambiental. O princípio do poluidor-pagador é um princípio fundamental, sim, quando nós estamos a falar de responsabilidade ambiental, não é? Principalmente responsabilidade ambiental baseado no risco. Ok. É fundamental o princípio do poluidor-pagador. Portanto, o princípio do poluidor-pagador acaba tendo uma natureza muito mais preventiva do que reparatória, porque o princípio do poluidor-pagador acaba sendo o recurso que é utilizado, não é? Para que o poluidor arque com os custos da atividade poluidor, incluindo custo de proteção ambiental, custo de prevenção e custo de reparação do dano ambiental, pelo menos não significativo. Okay? O princípio do poluidor-pagador muitas das vezes é confundido com o princípio da responsabilidade. Então, são questões diferentes. Embora o limbo que os separa é bastante tênue, é muito fraco, mas existe sim diferenciação. É bem verdade que a nível da doutrina poderão encontrar argumentos no sentido de que o princípio do poluidor-pagador nada difere com o princípio da responsabilidade, mas o entendimento hoje muito mais concentrante é de que existe diferença entre os dois princípios. E há critérios que para diferenciarmos estes princípios, não é? O princípio o critério do dano, por exemplo, é um critério que é para diferenciarmos o princípio do poluidor-pagador do princípio da responsabilidade. Portanto, o critério do dano, o princípio do poluidor-pagador aplica-se mesmo não existindo danos, como por exemplo, o custo que a pessoa vai usar, que é para pagar o estudo da avaliação de impacto ambiental. Este é um dano? Não há um dano. Este decorre do princípio do pagador. Decorre da obrigatoriedade da pessoa fazer o estudo porque estará a exercer uma atividade potencialmente poluidora. Então, essa diferenciação. A princípio, o poluidor-pagador é identificado. Já se sabe ab início quem é o poluidor-pagador. Diferente da responsabilidade. Na responsabilidade fica difícil saber o autor do dano. É importante que se faça uma averiguação, uma investigação, para depois sabermos quem é o autor do dano. Por exemplo, no princípio do pagador já se sabe quem é o autor. Então, há essas pequenas diferenciações que nós podemos então chamar que é para podermos fazer a diferenciação existente entre o princípio do pagador e o princípio da responsabilidade. E uma outra diferenciação, um outro critério que pode nos ajudar a compreender este princípio é o critério da finalidade do princípio do pagador. Tá? Em relação ao critério da finalidade, o princípio do pagador visa quê? Visa realizar ações de prevenção, ações de precaução. A finalidade do princípio do poluidor-pagador. Por exemplo, um particular, quando investe em tecnologias que é para minimizar danos ambientais, portanto, está a materializar o princípio do poluidor-pagador. E já o princípio da responsabilidade, a finalidade é que é colocar o ambiente na situação em que se encontrava sem que houvesse a lesão. Ou seja, por vezes é colocar na situação em que o particular estava sem que houvesse a lesão. Então tem finalidades diferentes. Só que são diferenciações bastante tênues, né? Mas há a diferenciação sim entre o princípio do pagador e o princípio da responsabilidade. Até porque, se olharmos pela história, o princípio da responsabilidade surge, digamos assim,
surge em Roma, não é? Surge em Roma, um princípio antigo. Já o princípio do pagador surge recentemente, acredito que em 1972, pela OCDE. Então, que essas diferenciações que nós podemos apontar entre esses dois princípios. Agora, quanto às leis que abordam sobre a responsabilidade ambiental, diria que são várias leis que tratam sobre a responsabilidade ambiental. Eu estava aqui a dizer a Kátia que a responsabilidade ambiental, a responsabilidade ambiental pode ser vista em várias perspectivas, não é? Uma perspectiva administrativa, uma perspectiva civilística, ou uma perspectiva criminal. Então, ao ser assim, são várias leis que abordam sobre a responsabilidade ambiental. Quando estivermos a analisar as leis que abordam sobre essa temática, temos que olhar primeiro pela Constituição da República de Angola, o princípio da responsabilização, que está estabelecido no artigo 39, número 3. Depois, temos que olhar a Lei de Base do Ambiente. A Lei de Base do Ambiente, no capítulo 4º, aborda sobre responsabilidade. Onde vamos encontrar infrações de natureza civilística, encontraremos infrações de natureza administrativa e de natureza criminal. E temos o regulamento sobre a responsabilidade por danos ambientais, tanto que foi aprovado pelo Decreto Presidencial número 19, número 194/11, não é, que institui a responsabilidade pelo risco. Ou seja, a responsabilidade para aquelas atividades que causam risco ao meio ambiente. E quando nós falamos de atividade pelo risco, ou quando queremos saber quais são as atividades que causam algum risco ao meio ambiente, temos que olhar no regulamento do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental. No seu anexo, nós vamos encontrar um conjunto de atividades. São várias atividades que nós vamos encontrar aí, que são consideradas atividades de risco. E temos também o regulamento, já falamos sobre o regulamento. Temos também o regime geral das contraordenações, se tivermos que falar de transgressões ou contraordenações de natureza administrativa, podemos olhar para esse regime, e também algumas posturas que são emitidas pelos governos provinciais, administrações municipais, que dizem respeito sobre as infrações de natureza ambiental. Podemos olhar também pelo Código Penal, para os chamados crimes ambientais. Por exemplo, o Código Penal consagra o crime contra a agressão ao ambiente, criminaliza a poluição, não é? Criminaliza também a propagação de doença, pragas, animal nocivo ou plantas daninhas. Tanto, só para ver que a responsabilidade ambiental é tratada a vários níveis, e tratada por vários diplomas. Portanto, é basicamente isso que nós queremos, portanto, passar a mensagem. Gostaria que o doutor descrevesse as possíveis sanções para os possíveis poluidores, ou seja, para as possíveis pessoas que possam vir a agredir o meio ambiente. Pois é. Sanção, são várias, em função da natureza da responsabilidade. Há vários tipos de responsabilidade, e isso vai resultar também em várias sanções de várias naturezas. Nesse contexto, posso dizer que as possíveis sanções podem ser de natureza reconstitutiva. Reconstitutiva, isso quer dizer o quê?
colocar o ambiente na situação em que se encontrava sem que houvesse a lesão. É uma das possíveis sanções. Aplicação de uma coima, quando se tratar de violação de prescrições de natureza administrativa, como por exemplo, se um particular exercer uma atividade sem fazer uma atividade que causa danos ao ambiente e não fazer o estudo de impacto ambiental, pode pagar uma coima. Pode pagar uma coima. Por quê? Porque violou prescrições administrativas. Ok? Ou também pode-se cancelar a licença que lhe foi concedida até para poder exercer a atividade. Pode-se cancelar a licença, pode suspender a licença. Ok? Em alguns casos, se olharmos numa ótica de que a conduta dele constitui um crime, pode ser aplicada uma pena de prisão. Né? Pena de prisão ou mesmo uma multa. Né? Se vai tratar de crime. Então, essas sanções, possíveis sanções podem ser aplicadas quando há violação do ambiente. Pode existir outras, né? Mas são essas que nós podemos, de momento, adiantar. Ok. Bem, em questões que haja vítimas de danos ambientais, que direitos recaem a essas vítimas? Bom, a questão que colocou é bastante importante. Que direito existe às vítimas? As vítimas têm direito, né, de serem, do seu direito de ser reintegrado, né, de ser reintegrado, pois que as vítimas podem, por força do princípio da tutela jurisdicional efetiva ou ação popular, podem tentar uma ação junto ao tribunal, não é? Podem tentar uma ação junto ao tribunal. Pode ser uma ação de natureza civil, não é? Nesse caso vai se aplicar o Código de Processo Civil. Pode ser uma ação de natureza administrativa, por exemplo, ações de impugnação de um ato administrativo, a condenação da prática de um ato devido. Por exemplo, a administração pratica um ato administrativo que viola o ambiente e, consequentemente, o direito de um cidadão de viver num ambiente sadio e não poluído. Ele pode ir ao tribunal e impugnar o ato administrativo emanado pela administração. Pode ser ações de natureza laboral, como por exemplo, imaginemos que um funcionário é obrigado a trabalhar em condições penosas. Ou seja, imaginemos que um funcionário é obrigado a trabalhar num ambiente laboral poluído. Ele pode tentar uma ação, né, com o fundamento de que ele foi violado o seu direito de viver num ambiente sadio e não poluído. Em outros casos, pode-se tentar uma ação criminal, que é para poder haver o direito de viver num ambiente sadio e não poluído reintegrado. Então, são esses possíveis meios, né, que o cidadão pode utilizar, ou qualquer pessoa que estiver, qualquer pessoa que for lesada, não é? Utilizar esses mecanismos que é para poder reaver o seu direito de viver num ambiente sadio e não poluído. Ok. Bem, sabemos que proteger o ambiente não é fácil. Tem-se visto muitas dificuldades, porque lidar com o homem é complicado, lidar com a sociedade é meio complicado. Okay. Então, gostaria de saber do doutor, quais são os desafios que se encontra na proteção do ambiente?
Eu acho que os desafios são vários. São vários. Um dos principais desafios que eu aponto é a divulgação da legislação ambiental. O fraco conhecimento da legislação ambiental, pelo que há necessidade de maior divulgação da legislação ambiental. Portanto, há vários níveis. É importante divulgar. É importante que o cidadão saiba os seus direitos e seus deveres para podermos, não é, ter uma aplicabilidade correta das normas ambientais e para que o poder público também seja pressionado para poder aplicar essas normas. Um outro desafio que nós podemos apontar aqui tem a ver com a própria lei de base do ambiente. Então, nós entendemos que a lei de base do ambiente encontra-se desatualizada, precisa ser ajustada. Precisa ser ajustada. Por quê? Porque hoje já existem novas formas de proteção ambiental que a própria lei de base do ambiente não consagra. Por isso, há necessidade de alterar, não é, a lei de bases do ambiente. Note que a lei de bases do ambiente é a principal legislação de proteção ambiental. Acaba sendo uma espécie de bíblia, né, para os ambientalistas. Tem como a lei de bases do ambiente uma bíblia. Lógico que já é hora de se alterar essa lei. Note que essa lei foi aprovada em 1998. E hoje nós já temos uma Constituição, né? Constituição de 2010, tanto trouxe institutos novos, trouxe uma roupagem muito mais atualista sobre a proteção ambiental. Então faz todo sentido adequarmos a lei de base do ambiente com a Constituição atual. Isso quer dizer que a lei não está a acompanhar a evolução do ambiente, não está a acompanhar a evolução que tem acontecido para a proteção ambiental. Diria, isso é relativo, né? Porque em alguns casos está-se a aprovar regulamentos novos, não é? Há vários regulamentos novos que foram aprovados recentemente e que esses regulamentos trazem alguma dogmática nova, muito mais atualizada sobre questões ambientais, não é? Por outro lado, é importante que se altere mesmo a lei de base do ambiente, por ser a base. Por ser a base. Exato. Aliás, podemos nos encontrar numa situação em que o regulamento está atualizado, mas a lei de base não está atualizada. Então, vai-se colocar a questão qual dos diplomas é que prevalece. Pois é. O doutor falou e muito bem que a obrigatoriedade de proteção ambiental recai a todos. Recai tanto às entidades competentes como também aos cidadãos. Então, eu gostaria de saber, doutor, como é que os cidadãos podem participar de forma ativa na proteção ambiental? Como é que os cidadãos podem participar de forma ativa? É uma questão pertinente. Primeiro, eu gostava de dizer que a participação é um direito do cidadão. É um dever. Então, o cidadão tem o direito de participar e também tem o dever de participar das questões ambientais. Okay? Eu acho que uma das formas de permitir que o cidadão participe ativamente nas questões sobre a proteção ambiental é cada vez mais a administração informá-lo, não é? Informar constantemente sobre os direitos do cidadão em relação à participação, em relação à proteção ambiental. E os deveres também. E os deveres também. Sim, porque eu tenho me deparado com situações em que pessoas jogam mesmo lixo no chão e depois dizem, existe aí a Elisa vai recolher. E isso mostra que os cidadãos estão completamente alheios das obrigações que recaem a eles. Pois. Sim. Levantou uma questão muito importante, não deixa de ser acaba sendo já um ditado popular, né? Tem que deitar lixo
que é paralisar o teu trabalho. Sim, sim, sim. Mas é um pensamento errôneo. Primeiro é que estaríamos aqui a violar normas constitucionais, normas administrativas sobre proteção ambiental. Para esses casos, a administração tem que ser muito mais contundente. É importante aplicar coima a estes cidadãos que deitam lixo na rua, porque estão a praticar uma infração contra a ordem nacional. Estes cidadãos precisam ser responsabilizados, por um lado. Mas também é importante cada vez mais informar sobre os direitos e deveres do cidadão na proteção ambiental. E sobretudo, quando nós falamos da informação, era importante também nós falarmos dos grandes perigos que o mundo está a viver, no que diz respeito à destruição do meio ambiente. Hoje, o meio ambiente está cada vez mais a ser destruído. E se nós não tomarmos medidas, e se os cidadãos não participarem da proteção ambiental, nós corremos o risco de um dia sermos extintos. A humanidade pode ser extinta um dia. Se os cidadãos não colaborarem, se os Estados não estabelecerem políticas eficazes para a proteção ambiental. Portanto, isso é muito grave. E é importante que o cidadão seja informado sobre esses riscos. Para além de puni-lo, que é importante sim punir, deitou resíduos sólidos em sítios inapropriados, tem que ser punido. E é importante também divulgar essa punição. Para ser uma espécie de prevenção geral. Sim, para que os outros não venham a cometer o mesmo ato. Então os desafios são enormes. Pois é. Eu particularmente penso que quem mais falha, não defendendo o cidadão, né? Mas eu particularmente penso que quem mais falha são as autoridades competentes a levar a informação. Porque se eu não souber que a minha obrigação é essa, não tenho como cumpri-la. E eu penso que uma boa parte dos cidadãos não tem noção das suas obrigações relativamente ao meio ambiente. Então, para melhorar isso, eu penso que as autoridades competentes devem mesmo informar aos cidadãos cada direito que eles têm, cada obrigação que eles têm com o meio ambiente, porque isso é extremamente importante. Como o doutor disse, se continuarmos a destruir o ambiente, vamos ser extintos. E é complicado, o homem não pode ser extinto de modo algum. Então, como vimos, a proteção ambiental é extremamente importante e percebemos que ela é obrigatoriedade de todos. Todos nós temos a obrigatoriedade de proteger o ambiente. Então, com base nisso, gostaria que o doutor desse um conselho a todos os cidadãos da importância de proteger o ambiente, porque eu acho que é necessário esse conselho, pois nós estamos muito mal informados, se calhar nem sequer estamos informados sobre isso. Então gostaria que o doutor desse um conselho a todos os cidadãos sobre a proteção ambiental. Pois, eu diria que o primeiro conselho é que temos que nos interessar muito mais em relação às questões ambientais. Não é? É importante que nos envolvamos muito mais. Porquê? Porque o futuro do planeta depende do ambiente. Portanto, se começarmos a negligenciar a questão ambiental, corremos o risco de desaparecermos do planeta Terra. Daí é que sejamos mais responsáveis nas nossas ações em relação à proteção ambiental. É importante que também instruamos os nossos filhos, porque diz que é de pequeno que se torce o pepino. Exatamente. Então é importante nós educarmos nossos filhos para que cresçam com uma consciência melhor do que a nossa, não é? Porque a nossa consciência ambiental não é a mais desejada, precisa ser melhorada
E se calhar podemos fazer melhor educarmos os nossos filhos. O envolvimento de todos é fundamental. Não importa a classe, não importa o nível, não importa a religião. Então é importante que todos nós cooperemos, é importante que todos nós nos juntemos, que é para proteger o ambiente, não é? Em benefício em nosso benefício e também em benefício das gerações futuras. Muito obrigado mais uma vez pelo convite que me foi formulado e desejar que a FDUs continue a realizar eventos do gênero, porque vai permitir que mais pessoas conheçam algumas questões jurídicas, não só do direito do ambiente, como também de outros direitos existentes. Obrigada a nós por aceitar o nosso convite. Sabemos que a agenda do doutor é muito apertada, mas tirou um tempo para estar conosco. Por isso, muito obrigada e esperamos poder estar com o doutor mais vezes. Acreditem que sim, estarei aqui mais vezes, não só para tratar questões ambientais, se calhar também outras questões que podemos aqui tratar. Naturalmente, aquelas questões que têm a ver com o meu âmbito de pesquisa. Obrigado. Pois é, chegamos ao fim de mais um programa. A título de conselho e de conclusão, cuide do ambiente, porque o ambiente é nosso, nós devemos cuidar daquilo que é nosso. Esqueça a ideia de que se não deitar lixo no chão, a Elisão não terá trabalho, porque o trabalho não é só da Elisão, é meu e é seu. Votos de uma boa tarde, bom dia ou boa noite, que seja a hora que esse vídeo te encontre, e que Deus abençoe e até já.